Para o inverno 2017, veremos uma cartela de cores que trabalhará o preto e a família de cinzas, dos tons mais escuros aos tons mais claros, especialmente os mesclas, como cores neutras importantes que vão servir de pano de fundo para os tons de cosméticos que evoluem. Dentre estes, destacam-se o nude e o peach blossom, que se associarão não só aos mesclas, como também aos verdes militares. Tons de bege, como o camelo ou caramelo, também estão presentes, porém com menos força que os cinzas. Aparecem também os tons profundos de vinho, acentos de vermelho e o telha. A família de marinho, o Blue Space, se apresenta como uma cor muito associada ao preto. Já os azuis intermediários como o Blue Port, o Indy Blue e o Nilo são vistos em função da evolução do jeanswear. Ampliando a gama de cores, também vemos toques de verde mais profundo, como o Seagrass, e pontos de luz, como o amarelo e o Mostarda Classic. A seguir, veja as confirmações da Focus Têxtil para o inverno 2017 em 3 direcionamentos criativos que marcaram presença nessa temporada. Começando pelo artesanal, essa influência que está na moda há algumas estações, ela se reafirma e reinventa para o inverno 2017. Aqui cabem todas as características do trabalho feito à mão, o resgate dos ofícios e saberes antigos, tradicionais, somados a novas técnicas e tecnologias, a fim de buscar cada vez mais resultados inusitados e criativos. Então veremos nesse direcionamento o retorno das fibras naturais, como o algodão, e também de todos os tecidos que se assemelham ao toque e ao visual das fibras naturais. As viscoses continuam, porém agora um pouco mais pesadas e com trabalhos de superfície. Também serão importantes todos os tecidos que lembram construções em teares e trançados manuais, representados pelos tweeds, rendas, guipirs e malhas tricô. Superfícies irregulares, uma certa rusticidade, o efeito mescla e o visual desgastado também fazem parte dessa composição. Os bordados manuais, eletrônicos ou em patches foram destaques na estação, não somente em tules e transparências que já vinham sendo trabalhados, mas também agora em tecidos de camisaria, naturais pesados e jeanswear. O importante é não deixar faltar o toque artesanal e o ar de customização. As bases com características mais aconchegantes e toques macios também marcam presença nessa direção, como os moletons, as alfaiatarias lanosas e os tecidos flanelados. Já os conhecidos suédes continuam e abrem espaço para os veludos lisos e cotelês, com superfície opaca. Nesse direcionamento, os couros apresentam superfícies levemente desgastadas. Se no verão vimos literalmente o retorno dos anos 70, nessa estação temos uma forte influência dos anos 90, com cinturas menos demarcadas e toque do grunge polido. A camisa xadrez retorna nessa onda e vemos novas interpretações do vestido camisola sobre camisetas. Peças de ar romântico como a saia bailarina, em tules e rendas, que se tornou hit nessa estação, também ganham ar de despojamento quando montados em looks totalmente streetwear. No jeanswear, atenção para os tecidos 100% algodão, lisos ou maquinetados, desde as gramaturas mais leves ou super leves, como 2,5 onças, até as gramaturas mais pesadas, do qual você pode explorar acabamentos de corte a fio, franjados, puídos ou rasgos evidentes. Na estamparia para esse direcionamento, os florais de todos os tamanhos e os pássaros foram os mais vistos. E vamos dar início ao desfile com as peças referentes a esse tema. A proposta do look. Então, o casaco alongado, que apareceu em diversas coleções, aqui foi retrabalhado de uma maneira muito mais leve, as mangas foram removidas e o tecido que foi utilizado, no caso uma base muito mais leve, que é o rayon Hype Twill de viscose. O caimento com uma super fluidez, tanto que a sobreposição, o layer, a camada, não fica com volume gritante. Por favor, fica de costas. E as camadas foram trabalhadas na parte de trás também, pode ficar de frente. Bolsos chapados, abertura na lateral, pode tirar o casaco, para mostrar a t-shirt, que é uma das peças-chave para o segmento jovem, como vai ser falado a seguir. Aqui ela aparece numa versão da malha Urban Lean para ter esse ar maior de rusticidade, ombro muito vazado, o efeito do cut out e os recortes nas laterais. A saia longa, que podia vir tradicional, ela foi reformulada dentro desse look também. A proposta dos shorts com uma saia longa, com uma frenda realmente muito grande. Obrigada. Proposta do look: mistura de materiais. Texturas em bases de alfaiataria são importantes e foram traduzidas nesse casaco, que é uma versão do collarless, peça sem gola.
O babado na parte de baixo com layer, com camada também. Vou pedir para você tirar, por favor. Enquanto ela tira, vou pedir para vocês prestarem atenção. Colchetes ao invés de um abotoamento tradicional, ou seja, aviamento oculto. E na parte do vestido, os tweeds podem ser usados para o segmento jovem, principalmente nesse contexto com a cintura deslocada. Muito obrigada. A influência do grunge com toques mais delicados. Foi retratado dentro desse look, explorando muito o lado do jeanswear, onde a jaqueta oversize vem com muita força para a estação. O que a gente pode trabalhar? Os ombros mais caídos, mas ela também mais alongada, que às vezes é uma aposta melhor para o mercado nacional. Ornamentos como os bordados vão aparecer e os pins ainda com muita força. Vou pedir para você tirar a jaqueta. Um comprimento bom para essa jaqueta, pensando num tamanho P, é de 66 centímetros. E falando do top estilo lingerie, ainda com muita força nas coleções internacionais, aqui a gente tem a versão com sobreposição, a parte de baixo do forro realmente foi usado renda no forro inteiro e na parte da frente, explorando o lado do xadrez em base de transparência. Como se desse a ideia de ter uma lingerie embaixo, alças cruzadas e as saias. Muitas saias com tule para o segmento jovem e aqui os materiais foram explorados da melhor maneira possível. Então tem tule e renda além do forro. Muito obrigada. Uma versão de um grunge mais delicado foi trabalhado dentro desse look, aonde a camisa, numa versão mais ampla, foi explorada trabalhando a textura do linho, tanto liso quanto xadrez, pode tirar. Enquanto isso, eu vou falando da saia. As simetrias são muito bem-vindas ainda e misturas de materiais. Os plissados, de uma maneira geral, são importantes e eles podem ser trabalhados, inclusive com a renda, fazendo essa camada na diagonal. O top que ela veste. Outra mistura de material importante, um tecido levemente flanelado, nessa parte que dá o decote do ombro a ombro, sugerindo uma falsa sobreposição, como se estivesse em cima de uma camisa, realmente enaltecendo a importância das tricolines. Esse segundo direcionamento chamamos ornamental e tem como principal influência o final da década de 70, com heranças do Estúdio 54 e todos os exageros da era disco, somados ao final dos anos 80 com a cena musical das bandas de rock. Há também forte influência dos desfiles da Gucci, que vem trabalhando essa temática há algumas estações e inspirou diversos outros estilistas. E essa temática não se esgota nesse inverno. É bom ficar atento, que também irá influenciar na próxima temporada. Essas décadas trarão uma atenção para os brilhos e metalizados. Então nós veremos um retorno de tecidos com esses aspectos e acabamentos, como por exemplo os paetês, os veludos, superfícies em foil, fios metalizados, enfim, toda a gama de tecidos mais brilhantes e suntuosos. Os couros também estão nessa temporada. Nessa cena over retrô, o veludo se destaca e se torna queridinhos nas coleções. Eles podem aparecer lisos, molhados, veludo cristal, veludo bordado, enfim, na construção e na criação de formas descomplicadas e muito jovens. A ideia aqui é desconstruir o conceito de ostentação e propor um visual despretensioso com elementos sofisticados, mas de uma maneira mais divertida e irônica. Os brilhos, então, vêm para peças do dia a dia, como por exemplo usar uma jaqueta super esportiva, oversize, em paetê, juntamente com uma calça jeans totalmente rasgada. Essa é a proposta do que a gente vê dentro dos brilhos e metalizados. O espírito boêmio visto na estação anterior permanece com seu apelo decorativo e se alia ao boudoir tanto dos anos 20 e 30 quanto dos anos 70. As rendas clássicas e com acabamentos barrados ganham destaque, bem como os tules e as transparências em volumosas camadas, fazendo sobreposição a outros tecidos. Os acetinados crescem em proporção e compõem essa mistura de informações. Os vestidos camisolas que tomaram os street styles agora aparecem também em tecidos creponados, em tecidos de camisaria e os veludos de malha. Couros e guipis decorados ganham dramaticidade quando trabalhados em look total black. Já as peles aparecem dubladas, com toque suave e peças inteiras.
Até o jeanswear entra nessa onda e ganha áreas ornamentais, com bases em coating, metalizados, estampados, com flocagens e em construção em veludo, que podem ser trabalhados de diversas tonalidades. E para completar a cena, ecletismo nos padrões decorativos, motivos multiculturais, étnicos, tapeçaria, maxiflorais com fundos escuros, arranjos orientais, cachemir, geométricos e figurativos foram interpretados em estampas e jacquards. Também aparecem as estampas de animal print que estavam um pouco esquecidas. Misturas de desenhos e estampas podem e devem compor uma mesma peça. Realmente vale tudo. A versão retrabalhada do Trench Coat foi aplicada nesse look. Então, na parte da frente, a gente vê que tem o mullet mais curto e mais alongado atrás. Alfaiatarias texturizadas são uma ótima opção e os abotoamentos duplos com conotação militar. Vou pedir para você tirar. Enquanto ela vai tirando, vou explorando com vocês o lado da estamparia. Cada vez mais, para esse inverno, bases florais em fundos pretos, aonde realmente aparece o fundo, eles não estão totalmente unidos. Para esse tipo de base, as transparências são as mais indicadas. O decote com transpasse em V e amarração na parte da cintura. A saia do vestido, feita com 2 camadas também. Muito obrigada. O destaque aqui realmente fica por conta do tecido. Malha bonded suede. Tem a textura do suede de um lado, do outro, o neoprene. O jogo de brilhante fosco pode ser explorado também na maneira de se usar esse casaco, que tem um trabalho de corte a laser. Vou pedir para você tirar, por favor. O top que ela usa é uma versão do top estilo lingerie. Ao invés do tradicional acetinado, foi utilizado aqui o veludo de malha. Detalhe de renda estreita na parte superior e o jeans. Muitas calças com bordados, os que mais apareceram foram os florais e os pássaros, como temos na imagem, e os puídos, muitas construções de 98,2 para estar conseguindo fazer um bom trabalho na calça skinny. Dentro do ornamental, formas esportivas como a jaqueta bomber podem ser usadas. O que vai realmente dar o ar diferenciado são os materiais. Então, no caso, jaqueta bomber, tem o punho em ribana, o detalhe do bolso na parte da manga e a riqueza da mistura de material. Licença, vou pedir para abrir para mostrar. Tule misturado com renda. Pode tirar, por favor. E eu vou pedir para você dar essa peça na minha mão. A jaqueta, então o detalhe de renda, tanto na parte da frente quanto na parte das costas, colocado na parte interna do produto. Então aqui a gente consegue ver o avesso. E o vestido? O vestido de renda ele aparece ainda com força. Colocar detalhes diferenciados, como a simetria na barra, é importante e os babados assimétricos também na altura do colo. No caso desse vestido, a gola ficou mais pronunciada, trabalhando com o frio, com a franja do próprio tecido. Obrigada. Casacos de pele. Sugestão da Pele Lux, que ela é baixa, tem com várias cores e tonalidades naturais. Vou pedir para você tirar o casaco, por favor. Aonde a peça de baixo é uma que foi falada agora anteriormente, só que com outra utilização de material. Então, o veludo de malha, o veludo liso, para fazer a jaqueta bomber, pode ser uma ótima opção. O acessório que ela usa, feito também numa transparência com textura e num floral bem miúdo. Vou pedir para você tirar a jaqueta. E o vestido, onde bases delicadas fizeram a diferença. Tem as camadas, tem uma sobreposição, corte a fio, alças duplas, a base texturizada da transparência, muito similar ao silk biscuit e rendas no entremeio. Em contraponto ao ornamental, esse direcionamento chamamos essencial. Regado de formas contemporâneas, esse direcionamento é marcado pela estrutura e caimento dos tecidos. O foco estará na sobreposição de peças, assimetrias inusitadas e composições híbridas. As silhuetas aparecem muito amplas, tanto em volume quanto em comprimentos. Camadas irregulares de tecido se sobrepõem, criando efeitos visuais extremamente modernos.
Destaque para os efeitos plissados e drapeados em todo tipo de tecido, principalmente os translúcidos, em peças inteiras, recortes ou detalhes. A camisaria vem evoluindo a cada estação e neste inverno foi muito explorada principalmente em formas híbridas, destacando as tricolines lisas e as listradas. As alfaiatarias masculinas interpretadas para o feminino também levam a criação para além das calças, saias, blazers, vestidos e se revelam em tops bem construídos e detalhes. Nessas alfaiatarias, destaques para as micropadronagens maquinetadas, a risca de giz e o chevron. A coloração fica por conta dos azuis profundos, o preto e a família de cinzas. Os crepes ainda permanecem na estação, porém agora em gramaturas mais densas e fluidas, para a confecção de peças mais amplas e com excelente caimento. Áreas do esportivo estão por toda parte. Essa influência que já aparece há várias estações toma força e segue com tudo nesse inverno, propondo leituras mais dinâmicas em peças contemporâneas de inspiração dos anos 90. Exemplos disso são os zíperes que ganham espaço em relação aos botões. Os bolsos extras, amarrações, ribanas e cós em elásticos também deixam as peças mais confortáveis. As telas e malhas net complementam o visual e são renovadas pela utilização de parcas, jaquetas, bodies e coletes, propondo leituras limpas e novas proporções. Tecidos acetinados, com aspecto de seda, os semibrilhos, os tecnológicos e até mesmo as peles também se mostram importantes nessa direção. Para os artigos mais delicados, estão presentes os brilhos sutis, tanto em superfície quanto em construção. O jeanswear aqui marca a presença com uma leitura muito moderna. Veremos então índigos com o aspecto e o conforto do moletom, índigos com acabamento coaching, os acetinados, os semibrilhos e os de gramaturas leves, em composição viscose ou oleocel, que dão um caimento especial às peças. Os tecidos chambrés também continuam marcando presença no inverno. E para finalizar, nesse direcionamento temos poucas estampas. Foram pontuados os manchados e as listras irregulares. Looks mais limpos são a aposta dentro desse tema. Então a gente começa pela versão da Shacket, a mistura de camisa e jaqueta, aqui no caso numa versão oversize, detalhe de zíper e abotoamento. E o diferencial também fica por conta do tecido, base 100% lyocell, que estava presente até nas marcas de fast fashion. Pode tirar. A proposta da t-shirt em jeans. As bases 100% algodão foram valorizadas principalmente por conta dos acabamentos dos cortes a fio, que ainda tem muita força. E na parte das calças, muitos puídos e detonados, as construções de 98.2 são as mais importantes, inclusive para as calças boyfriend. Obrigada. Jaqueta bomber alongada, aqui numa base acetinada com peso muito maior do que estava sendo visto em estações passadas. Regulador na parte da manga e o regulador na parte de baixo para dar esse ar mais esportivo. Vou pedir para você tirar. Para comentar o vestido dela, que aparentemente é muito simples, mas ele tem misturas interessantes de informações. Vou pedir para você ficar de lado. O fosco e o brilhante, então uma base acetinada com brilho muito mais intenso. E eu já vou aproveitar e virar, pedir para você ficar de costas, para mostrar o cruzamento de alças atrás, lembrando realmente como se fosse a parte de trás de um macacão. Pode ficar de frente. Detalhes delicados do vestido lingerie foram misturados com o ar mais despojado do vestido pinafore dentro dessa peça. Casaco alongado. Aparece aqui de uma maneira muito simples e minimalista. Então, base com textura, que pode inclusive ser uma alfaiataria, mas o detalhe de mistura, bolsos e detalhe de manga com brilho um pouco mais intenso. Pode tirar, por favor. O top que ela veste faz uma referência muito forte em questão das assimetrias. Versão de turtleneck, essa gola mais pronunciada. E no top, parte da frente com forro, 2 camadas do mesmo tecido, mais curta. Pode ficar de costas, por favor. Para a gente ver a parte de trás mais alongada. Pode ficar de frente. Misturas de detalhes. O plissado na malha mescla e o detalhe de elástico no cós. Obrigada.
versão do Trend Coat, revigorada dentro desse look, misturando malha mesh, tecido com tela esportivo e bases mais estruturadas. Vou pedir para você tirar, por favor. O top que ela veste, versão de turtleneck, malha neoprene com corte a fio na parte da gola. O tamanho aqui, 5 centímetros, é a melhor indicação. E na parte da calça, versão de calça tapered, calça mais cônica, com o transpasse na parte do cos, fazendo referências às listras, que pode ter pequenas pregas na parte superior. Obrigada. Estes foram os direcionamentos para o inverno de 2017. Fique ligado nas nossas redes sociais para acompanhar diariamente todas as novidades. Obrigada e até a próxima!